Pessoal, vamos falar aqui um pouco sobre o crime de feminicídio, né? Na parte do aumento de pena, né? De um terço. Aqui, o artigo 121, parágrafo 7. A pena do feminicídio é aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra pessoa maior de 60 anos com deficiência ou com doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima, em descumprimento das medidas protetivas de urgências previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006, incluído pela Lei nº 13.771 de 2008. Vamos ler aqui de novo. A pena de feminicídio é aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima. Quarto, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei nº 11.340 de 7 de agosto de 2006. Vamos ler agora, pessoal, né, os crimes do capítulo 1 dos crimes contra a vida. Ó. O crime de homicídio, né? É homicídio simples, né? Aqui, matar alguém, artigo 121. Pena de reclusão de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. Aqui é causa de diminuição de pena. Homicídio qualificado, né? Parágrafo 2. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, por motivo fútil, né? 2. 3 agora. Com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. 4. A traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. 5. Para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Pena de reclusão de 12 a 30 anos. Agora, o feminicídio. 4. Contra a mulher por razões... 4 não, aqui é o 5, né? Que é o feminicídio. Contra a mulher por razões de condição de sexo feminino. 6. 7. Contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrante do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição. 8. Com emprego de arma de fogo ou de uso restrito ou proibido. Homicídio contra menor de 14 anos. Contra menor de 14 anos, pena de reclusão de 12 a 30 anos. Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando crime envolve violência doméstica familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, né? Parágrafo 2b. A pena de homicídio contra menor de 14 anos é aumentada de
um terço até a metade se a vítima é pessoa com deficiência ou com doença que implique o aumento de sua vulnerabilidade. De 2 terços se o autor é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Homicídio culposo. Se o homicídio é culposo, detenção de 1 a 3 anos. Aumento de pena. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1 terço se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1 terço se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou menor de 60 anos. 5. Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Aqui é um exemplo, né? Um exemplo do pai que mata seu filho sem querer, né? Quando ele vai dar ré no carro, ele não vê seu filho no fundo do carro, atropela o carro. O juiz já acha a pena já dele ter perdido o filho tão grave que acha de necessário aplicar uma pena. 6. A pena é aumentada de 1 terço até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. A pena do feminicídio é aumentada de 1 terço até metade se o crime for praticado durante a gestação, né? Foi o que a gente leu primeiro lá. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, contra a pessoa maior de 60 anos, com deficiência ou com doenças degenerativas que acarretem condições limitantes ou de vulnerabilidade física ou mental. 3. Na presença física ou mental, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. 4. Em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. Induzimento, instigação, auxílio a suicídio. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena: reclusão de 6 meses a 2 anos. Se da automutilação ou da tentativa de suicídio se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, pena reclusão de 1 a 3 anos. Se o suicídio se consuma ou se da automutilação resulta morte, pena reclusão de 2 a 6 anos. A pena é duplicada se o crime é praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a capacidade de resistência, a pena é aumentada até o dobro se a conduta é realizada por meio de redes de computadores, de rede social ou transmitida em tempo real. Aumenta-se a pena em metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. 6. Se o crime de que trata o parágrafo 1º deste artigo resulta lesão corporal de natureza gravíssima, é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente no crime do artigo 129 desse Código Penal. Parágrafo 7. Se o crime de que trata
o parágrafo 2 desse artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio. Agora vamos para o infanticídio, artigo 123. Infanticídio. Matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante o parto ou logo após. Pena detenção de 2 a 6 anos. Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. Provocar aborto, artigo 124. Provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro o provoque. Pena detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Reclusão de 3 a 12 anos. 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Pena reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo único. Se a pena do artigo anterior. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se o agente, se a gestante não é maior de 14 anos. Aplica-se a pena desse artigo se a gestante não é maior de 14 anos ou é alienada ou débil mental ou se o consentimento é obtido mediante fraude ou grave ameaça ou violência. Forma qualificada. Apenas combinadas nos dois artigos anteriores são aumentadas de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave, e são duplicadas se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico no aborto necessário, né? E se não há outro meio de salvar a gestante. Aborto necessário é quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então, sacrifica-se o bebê e mantém a mãe salva. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal. Entendeu? Não se pune o aborto nessas consequências. Agora vamos fazer, pessoal, várias questões sobre esses assuntos. Aqui, pessoal, vamos resolver aqui essa questão 1. Uma questão fácil, né? Mas vamos começar pelas fáceis. Os crimes contra a pessoa, né? Contra o patrimônio. No Código Penal, no artigo 163, dano diz destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Assinar a alternativa correta para a espécie de crime descrito. É um crime contra o patrimônio, né, pessoal? Tá ali. Destruir, inutilizar ou deteriorar, então é um crime contra o patrimônio. 2. Os crimes contra a pessoa são aqueles que mais imediatamente afetam a pessoa. Com base nessa afirmação, escolha a que não faz parte desses crimes, né? Homicídio faz parte, é crime contra a pessoa. Infanticídio é crime contra a pessoa. Participação em suicídio é crime contra a pessoa. Aborto espontâneo não é um crime contra a pessoa, né? Foi um aborto espontâneo. Com relação ao induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação, é correto afirmar que letra A é qualificado se da conduta resulta a morte. Letra B, só se configura se a vítima atenta contra a própria vida, produzida em si ao menos lesão corporal de natureza grave e errado. Tem pena aumentada se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. D, é privilegiado com efetiva redução da pena se a vítima não se mutila ou não. Errado. Só se configura se a vítima atenta contra a própria vida. É a letra A.
Quarto. Pessoal, tem umas nomenclatura aqui no final da aula, né? Não, no final não, daqui a pouco eu vou mostrar uma nomenclatura que nós temos que decorar, porque pode cair uma nomenclatura dessa e a gente não, na hora, ficar perdido aqui, ó. Qual dos casos abaixo ilustra o choricídio? O choricídio, pessoal, é um crime que é praticado quando um homem mata a sua esposa, né? Aqui, ó. Letra A, homem de 33 anos é morto pela sua amante. Não. Idosa de 59 anos é morta por seu filho. Não. Homem de 29 anos é morto por seu companheiro. Não. Mulher de 39 anos é morta por seu marido. É aqui, letra E. Letra D. Aqui, pessoal, as nomenclaturas aqui, ó. Letra A, feminicídio, morte de uma mulher. Feminicídio não, femicídio, morte de uma mulher. Agora, feminicídio é morte de uma mulher por razões de gênero, né? Ou pelo menosprezo ou discriminação à condição de mulher que qualifica o homicídio. Ou seja, femicídio é a morte de uma mulher. Simplesmente a mulher matou, uma pessoa cometeu um crime contra uma mulher, mas não foi por razões de ela ser mulher ou por menosprezo. Foi porque matou mesmo, por outra circunstância. Agora, o feminicídio é a morte de uma mulher por menosprezo de gênero, né? Só por fato dela ser mulher, né? O letra C, que é o que a gente falou na questão anterior. O choricídio, assassinato em que o marido mata a própria esposa. Letra D, parricídio, assassinato pelo filho do próprio pai. Só é lembrar, né? Par, né? Lembrar de pai. Parricídio, assassinato do filho do assassinato pelo filho do próprio pai, ou seja, o filho que mata o próprio pai. Matricídio, matar a própria mãe. Fatricídio, matar o próprio pai. Não. Fatricídio, matar o próprio irmão. Ambicídio, quando as mortes decorrem de um pacto. Ambicídio. Então, pessoal, é importante saber dessas nomenclaturas. Questão 5. Qual das alternativas abaixo ilustra um caso de neonaticídio? Tá vendo aí, pessoal? Outra nomenclatura. Neonaticídio é quando uma mãe mata a criança dentro das 24 horas de nascido. Aqui, letra A. Mãe em psicose puerperal assassina seu bebê em casa enquanto o marido está tomando banho. A mãe referiu que seu filho era o anticristo. Não é, isso aqui não é. Letra B. Mãe adolescente tem trabalho de parto no banheiro de uma boate. Logo após o parto não assistido, a mãe, que não havia comunicado a ninguém sobre a gestação, encontrando-a com a roupa largas, mata o próprio bebê com esganadura e depois joga o cadáver num banheiro. Entendeu? É a letra B. Vamos ver aqui essa nomenclatura. Aqui, pessoal, o infanticídio é a morte intencional de criança nos primeiros meses de vida pelos pais, né? Mãe em estado puerperal. Já o neonaticídio é o homicídio de um recém-nascido dentro das primeiras 24 horas de vida pela sua mãe. Entendeu? A criança morta pela sua mãe dentro das primeiras 24 horas de vida. Foi a questão que a gente analisou. Questão 6. Acerca dos crimes contra a pessoa, assinala a alternativa correta. O infanticídio admite a modalidade culposa. Não. A circunstância de o homicídio ser praticado por milícia configura uma qualificadora do crime? Não. É aumento de pena. Letra C.
Se o crime de que trata o parágrafo 2 do artigo 122 do Código Penal for cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio. É isso aqui mesmo. Letra C é a correta. Vamos ver a D. Para a configuração das lesões corporais de natureza grave, exige-se a vítima permanecer incapaz para ocupar habituais por mais de 60 dias. Não é. É por mais de 30 dias. O feminicídio, crime cometido contra a mulher, contra a vida da mulher devido à sua condição de sexo feminino, tem aumento de pena se praticado contra a vítima com idade maior ou igual a 65 anos de idade, não é 65, é 60. Contra a vítima menor de 18 anos de idade, não é menor de 14. Na presença física ou virtual de descendente ou ascendente ou irmão da vítima, não. Tá certo até ascendente ou irmão da vítima, não. É só na presença física ou virtual de descendente ou ascendente. D. Contra a vítima portadora de doença degenerativa que acarrete condição limitante. Pode ser, vamos ver, durante a gestação ou nos 6 meses após o parto. Não é 6 meses, é 3. Então a correta é a letra D. Você vê que pouca gente acertou, 46% de 100. É mais leitura, pessoal, é muita leitura. Aqui, pessoal, questão 10. Considere o seguinte caso hipotético. Martifanes induz Kítemis, criança de 11 anos, a se automutilar. Kítemis se automutila tão gravemente que vem a falecer em razão das inúmeras lesões perpetradas. Diante da situação e nos termos do Código Penal, é correto afirmar que Martifanes, ao induzir Kítemis, resultando em sua morte, responde pelo quê, pessoal? Responde por homicídio, porque é uma criança, né, menor de 13 anos, então é homicídio. É letra B. Mas vamos ver aqui as outras respostas. Responderá pelo crime de lesão corporal dolosa, resultado de morte, não. Responderá pelo crime de homicídio, não. Responderá pelo crime de suicídio, não. Não tem tipificado no Código Penal o crime de suicídio. Responderá pelo crime de lesão corporal culposa com resultado de morte, não. Não responderá por nenhum crime, não. Então responderá pelo crime de homicídio. Aqui, pessoal, no parágrafo 7, né, fala sobre essa questão aí, né, do crime do induzimento, instigação a suicídio, né, contra menor de 14 anos. Aqui, ó. Se o crime de que trata o inciso 2 deste artigo, parágrafo 2 desse artigo, é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio. Tá vendo, pessoal? Foi o que ocorreu aqui na questão, né? Matífanes, né, induziu Kítemis, né? Kítemis, de 11 anos. Então, meu filho ou minha filha vai responder por homicídio, né? Menor de 14 anos. E ocorreu a lesão corporal, né? Que chegou a falecer. Então não vai responder por induzimento. Vai responder por homicídio. Menor de 14 anos, né?